Olá, meu caro aluno, concursando aí, pessoal, que tentou a prova da Polícia Militar, o concurso de oficial. Estamos aqui hoje para tecer alguns comentários sobre a provinha de domingo, que, como já esperado, não era uma prova difícil, a banca não pegou pesado, foi uma prova bem tranquila, porém algumas coisinhas precisamos comentar aqui para ficar bem clara antes de o gabarito oficial aparecer aí na mídia. Primeira coisa, foram 10 questões, 2 apenas de literatura, bobeira, não tinha nada demais de literatura. O pessoal que pensou assim, vou fazer um estudo técnico, literário, filosófico, palhaçada. Você vai ver que eu nem vou precisar entrar em méritos literários aqui para resolver nenhuma delas. Só um detalhe ou outro e a gente segue. E as outras questões, como é que eu vou dizer, o esperado de gramática. Apareceu a interpretação de texto, um texto bem simpático, bem tranquilo, mas vou dizer, cadê a interpretação? Nenhuma! O texto foi uma mera justificativa, um pretexto para eu cobrar gramática na prova. E quem estava de olho já sabia que essa banca, que não é muito das especialistas em interpretação, ia fazer essa brincadeirinha. Botar o texto só para dizer que teve um texto, né? Mas a gramática é só dele, só sobre ele e pela pura gramática. Então, vamos começar aqui o nosso comentário. Eu escolhi a prova 4, então analise aí no seu caderno de questões, pode ser que uma opção venha fora da ordem, porque existem mais de 2 ou 3 modelos de prova. Então pode ser que a opção que eu marquei aqui na tela não seja necessariamente a que está aí na sua folhinha. Beleza? Então vamos começar. Pulei, eu não botei o texto aqui na nossa apresentação, porque ele é desnecessário. Então sempre que aparecer alguma coisa referente ao texto, eu vou pegar a passagem, eu vou comentar aqui direto com vocês. Beleza? Então, vem comigo, vamos começar a questão número 1, na tela. Repare, analise as afirmativas abaixo referentes à formação das palavras retiradas do texto. Palavras tranquilas. Vejamos. Número 1. Um dos radicais que compõe a palavra caligrafia significa belo. Vamos entender isso daí. Palavra caligrafia. Caligrafia é uma palavra composta por 2 radicais de origem grega. O primeiro radical é cali. Aqui, ó. Cali significa belo, vem do grego kalos. E grafia, bem transparente, significa escrita. Então, uma escrita bela, uma escrita bonita. Então, isso daqui está correto. Kalos vem do grego e significa belo. Número 2. As palavras importador e esperança apresentam um sufixo que forma substantivo derivado de verbo. Parou. Importador. Importador, você repara, tem a base verbal do verbo importar e depois um sufixo, dor, é aquele que importa alguma coisa. Então, já tem o sufixo que forma um substantivo a partir do verbo importar. Já na segunda palavra, esperança, existe a base verbal, que é esperar, e o sufixo ança, também é o formador de substantivo. Então, a número 2 também está correta. Essas 2 palavras apresentam sufixos nominais, aqui, ó, o DOR e o ANSA, que são formadores de substantivos. Tranquilíssimo. No item 3, temos a seguinte afirmação. Idêntico processo de formação de palavras está presente em infelizmente e embebedar. Preste atenção em 2 aspectos. O primeiro é simplesmente estrutural. Nas 2 palavras existem prefixo em, prefixo em e depois o sufixo mente e esse dar aqui, que apresenta uma consoante só para finalizar uma questão estrutural. Essa é puramente uma observação técnica da estrutura, porém há uma diferença. Não é pelo simples fato de as 2 palavras apresentarem prefixo e sufixo que eu vou parar a minha análise. Eu tenho que analisar também como se comportam esses 2 elementos. Na palavra infelizmente, se eu retirar o primeiro, a palavra que segue, felizmente, é válida na língua.
Assim como se eu tirasse apenas o segundo, eu teria infeliz. Será que esse comportamento estanque de prefixo e sufixo acontece em bebedar? Claro que não. Quer ver? Tira o primeiro. Existe bebedar? Nunca vi em nenhum dicionário da língua portuguesa, nem aqui, nem em Portugal, nem em Moçambique, nem na África, em lugar nenhum. Então, se o primeiro não pode ser retirado, eu já tenho uma diferença estrutural muito clara de aplicação. Isso significa dizer que na palavra embebedar, prefixo e sufixo têm que ser usados simultaneamente, os dois ao mesmo tempo, senão a palavra deixa de existir. Logo, que tipo de formação é essa? Isso daqui é chamado de parassíntese ou derivação parassintética. Já em infelizmente, não. Eles são estanques, são naturais, são independentes. Então aqui eu tenho uma derivação prefixal e sufixal. Então, é idêntico o processo de formação? Só parece, mas nada disso. Com isso, temos quais as corretas? Apenas 1 e 2. O gabarito aqui no tipo 4 é a letra A, é alfa. Tranquilo? Nada demais. Então já tem uma pegadinha só de visual, mas a técnica aqui é ridícula. Quem estava ligado nas aulas teóricas no curso, não tem como errar isso. Beleza? Vamos a 2? Segue comigo. Vou apagar aqui. Vamos apagando e passando para a 2. A número 2 está na tela. Analise as afirmações sobre a forma verbal posso escolher retirada do texto. Bem, é claro que aqui eu não preciso nem de um contexto lá da interpretação para a gente analisar. Dá para conversar tranquilamente. Então vejamos. Número 1. A forma verbal traduz uma ideia de possibilidade. Precisa de texto para ver isso? Se eu falar, eu posso escolher entre abacaxi e morango. A ideia de possibilidade. Se eu posso escolher, eu tenho opções possíveis no discurso. Não precisa nem de texto, nem ficar voltando. A própria forma já dá essa ideia de possibilidade. Ó, eu posso é possibilidade. A número 1 está tranquilíssima. Vamos a 2. Poderia ser substituída pela forma simples escolha. Com certeza, se eu falo, posso escolher entre abacaxi e morango. Ou seja, escolha entre abacaxi e morango. Essa possibilidade é possível. Se essa possibilidade é possível, ficou até engraçado, né? Se é possível, então posso escolher. Então escolha. Se há possibilidade, eu posso escolher. Logo, a interpretação da 2 também está clara. Agora, a 3 é que causou frisson e crise em algumas pessoas. O primeiro verbo é auxiliar de modo. Professor, nunca ouvi falar essa porcaria. Existe auxiliar de modo? Existe. O verbo auxiliar aqui é o verbo poder nessa locução. Eu posso escolher. Os auxiliares de modo existem mais de 15, uns 20 por aí. Auxiliar de modo significa dizer como que a pessoa, o emissor, como eu, quando digo isso, como eu encaro as coisas. Tá? Então, a maneira pela qual eu encaro algum fato. Então, posso escolher. Então, vamos supor, eu tenho uma escolha para fazer. Eu posso? Então, possibilidade é uma maneira de encarar alguma atitude da vida. Isso é chamado de auxiliar modal. Existem alguns auxiliares modais, tá? Além do verbo poder. Existe o querer, o desejar, o saber, o tentar e tantos outros. Todos eles vão mostrar como o narrador, o emissor, o locutor se coloca diante de alguma situação da vida. Isso aqui é chamado auxiliar modal. Então, a número 3 também está correta. Gabarito, tudão. Letra D de delta. Tranquilo? Essa número 3 causou cãibra, hein? Tomara. Quem não chutou, né, surtou. Uma das duas. Mas tomara que tenha acertado no final das contas, que é isso que todo mundo espera, galera aí da plateia. Todo mundo espera, né? Vamos lá. Questão 2, finalizada. Vamos a 3. Questão 3
de olho na tela. Em todas as alternativas, o que exerce a mesma função, exceto. Eles colocaram 4 pedaços do texto, como eu já expliquei, não botei o texto aqui por questões desnecessárias, não tem nenhuma interpretação, nenhum comentário bacana para fazer. Então o que eu fiz? Eu fui lá ao texto e reproduzi o trecho em maior extensão para a gente fazer uma análise tranquila. Então vamos lá. Esse primeiro é da letra A aqui. Tem aqui o fragmento, uma extensão, Francisca, que frequenta com muito sacrifício um curso noturno. Vejamos aqui. Esse pronome que, ele inicia uma informação. Que informação base é essa? Frequenta um curso noturno. E se analisarmos dentro dessa extensão, desse fragmento, quem é que frequenta um curso noturno? Sabemos que é Francisca. Óbvio. Porém, para não tornar o discurso cansativo, repetitivo, então não falar Francisca e Francisca frequenta um curso noturno, optamos por substituir esse nome por um pronome. A função do pronome é essa, ele tem 2 funções, ou ele acompanha ou ele substitui um núcleo substantivo. Aqui ele está substituindo. E não apenas substitui, ele insere, ele começa toda uma informação relativa a esta pessoa aqui, a Francisca. Então, quem frequenta um curso noturno é Francisca. Então, esse pronome aqui, nós dizemos que ele é um pronome relativo, ou seja, toda essa informação aqui, ó, é relativa ao antecedente nominal, a Francisca. Então, temos que analisar agora, nas outras opções, se os outros ques também são pronomes relativos, ou vão ser outra coisa. Um deles vai cair fora do grupo. Vamos a B. A letra B tem esse fragmento aqui que eu ampliei. Não deveria ter jogado fora o cartão de crédito que ele me deu. Vamos ao pronome que. Ele está iniciando uma informação. Ele me deu. Vamos lá. Ele me deu o quê? O cartão de crédito que está aqui, ó. Então, toda essa informação iniciada por o pronome se refere a cartão de crédito. É um cartão de crédito qualquer? Não. É o cartão de crédito que ele me deu. Então, esse aqui também é pronome relativo. Então, ó, já pensamos. Uma das duas não vai ser relativo. Tá fácil, tá de graça. Vamos a C. Decido ir ao dentista, que trata os pobres de graça. Parece que eu estou repetindo a mesma palhaçada, mas é a mesma coisa. Aqui, ó, quem é que trata os pobres de graça? Dentista. Então, isso tudo aqui é o que, meu caro? É um pronome relativo. Por eliminação, só pode ser o gabarito, a letra D de dado. O cara nem sabe o que é a letra D, mas achei, D de dado. Para a prova tá legal, mas vamos fechar aqui a teoria bonitinho. Ó, o dentista pensa que eu grito de dor. Esse que, aqui, eu vou até botar num outro desenho. Que eu grito de dor. Vem cá, não tem nada a ver essa informação que eu grito de dor se refere a dentista? Não. Isso daqui se comporta da seguinte forma, olha para cá. Eu tenho o verbo pensar e eu tenho o verbo gritar. Isso daqui é um caso de período composto. Então, na primeira eu falo, o dentista pensa. Quem pensa, pensa algo ou em algo. Então, se ele pensa alguma coisa, e esse algo está sendo iniciado por um que, e este que integra, que serve como integração aqui para o complemento do verbo pensar, é chamado de conjunção integrante. Ou seja, a conjunção integrante, ela inicia um complemento, no caso aqui de um verbo, ok? Isso aqui é um caso de oração subordinada substantiva, totalmente diferente das 3 iniciais, beleza? Então, por uma eliminação, a gente já matava a D. E agora, a gente confere e fecha toda a teoria envolvida na questão 3. Tranquilo? Dúvida? Se tiver dúvida, fala comigo. Mesmo no além, no espaço sideral, você fala comigo.
Daqui a pouco a gente vai falar do sideral aqui no simbolismo, beleza? Caímos para número 4. Apagando, apagando. Vamos lá. 4. Semântica de conectivos. Aquilo que a galera fica tentando decorar na oração subordinada, adverbial. Aqui ele pediu mais um caráter interpretativo, que é mais ridículo do que dar o nome, do que ficar nomeando as coisas. Então vamos lá. Analise as seguintes sugestões de substituição dos elementos coesivos destacados no texto. Há uma observação. Não sei se vocês já repararam lá no caderninho de prova. Tem muito erro de digitação. Erro até de língua portuguesa, que aí já não sei se é digitação, parece que não teve revisão na prova. Eu aqui, na minha passagem para a imagem, eu já corrigi, eu já fiz a correção da redação, porque a prova está com erro de redação. Nada que comprometa uma resolução, mas isso daqui no texto original de vocês tem probleminhas. Eu fiz uma adaptação para ficar mais bonitinho. Então, ó, aparecem esses dois, quando e mais, no sexto. E de modo que e embora no nono. Ele está querendo nessa questão perguntar o seguinte: quais substituições podem ser adequadas a esses originais no texto? Então vamos interpretar. Quando? Quando é um conectivo que dá ideia de tempo. É um conectivo temporal, tá? E ele equivale tranquilamente a assim que. Se eu falar quando o professor chegou, a gravação começou. Não é a mesma coisa que assim que o professor chegou, a gravação começou. Isso aqui está adequado. Aí o aluno dá o mole e fala assim, é a letra A, tá certinha, a letra A. Olha o que ele pediu. A incorreta. Cuidado, que nem sempre ele está pedindo que é certo. Então, a incorreta não é a letra A. Seguindo. Mas, o mais, se eu falar assim, olha, hoje fez sol, mas não quis ir à praia. Então, esse mais dá uma ideia de oposição, de contraste, é uma diversidade. Eu apareço com uma ideia inicial, hoje fez sol. Aí você pensa o quê? Márcio curtiu, calçadão, pá. Aí eu falo, nada disso, não foi à praia. Ou seja, a ideia de não ir à praia entra em contraste com a ideia de fazer sol, esperada por você, por todos nós. Então, esse daqui é um conectivo adversativo. E ele equivale tranquilamente a entretanto. Hoje fez sol, mas não foi à praia. Hoje fez sol, entretanto, não foi à praia. Logo, esta substituição também está maneira. Letra C. De modo que, contanto que... Opa, parou. Parou, por quê? Parou, professor? Contanto que. Dá uma ideia de condição. Eu digo assim, eu até vou à praia, contanto que faça sol. É uma condição que eu estou falando para eu poder ir à praia. Coloca ou troca pelo de modo que. Hoje eu até vou para a praia. Na informalidade o povo fala assim, até vou para a praia. De modo que faça sol. De modo que não veicula a mesma ideia de contanto que, ou seja, eles não são semanticamente equivalentes num discurso, seja qual for o discurso. Existem até conectivos que mudam classificações. O desde que pode ser condição, pode ser tempo, pode ser até causa. Agora, esses daqui, pelo amor de Deus, não tem equivalência nunca. Então, o gabarito tem que ser a letra C, é Charlie. E para fechar, a letra D, embora e ainda que. Isso é ridículo. São os concessivos mais clássicos. Embora tivesse feito sol, não foi à praia. Ainda que tivesse feito sol, não foi à praia. São dois conectivos ou conectores concessivos. São equivalentes, está fora a letra D. Olha a bobeira. Ele precisou perguntar a oração subordinada, adverbial, coordenada assim. Não. Ele quer que você interprete. Um equivale, troca pelo outro, mantém ou troca? A que troca foi o gabarito, letra C. Beleza, todo mundo? 4. Só faltam 6. Olha que ridículo. Até agora não teve nem graça.
A gente está comentando o óbvio. O óbvio, que todo mundo lá no curso encheu o saco, simulado, exercício, folha, palhaçada isso. Ô Senhor! Vamos lá, número 5. Afirmações sobre classe e função. Aqui, ó, já começa a misturar a morfologia e análise sintática, que é a função sintática. Então, palavras e suas funções. Na número 1, o vocábulo me em não vai me adiantar é pronome pessoal no caso oblíquo e função de objeto indireto do verbo adiantar. Cansei, professor. Parei só no me. Olha para cá. Pronome pessoal oblíquo? Sim. Por que é um pronome pessoal oblíquo? O pronome pessoal do caso oblíquo, em oposição ao do caso reto, ele não pode ser sujeito. Então, para eu dizer que o pronome está ou é do caso oblíquo, ele tem sempre que aparecer na função de complemento, ele jamais pode ser sujeito de frase. Então, esse me é pronome oblíquo? Sim. Me, mim, comigo, tá? São os oblíquos de primeira. Então, tá certo. Na parte de classe. Vamos ver agora na função. Ele exerce função de objeto indireto do verbo adiantar. Olha para o verbo. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Adiantar, esse me é pessoa, não é isso? Então tem que falar adiantar para mim, adiantar a mim, o para ou a, dependendo aí de alguns escritores, o Luft ou o Fernandes, pode ter uma variação. Adiantar a alguém ou adiantar para alguém. Isso é possível, as duas preposições são válidas. Então o verbo adiantar pede preposição para essa pessoa? Pede. Então, adiantar a alguém, quem adianta, adianta a alguém. Então, logo, esse me está cumprindo o papel de objeto indireto de pessoa. Logo, essa número 1 está tranquilíssima. O pronome me, classe, morfologia, exerce a função de objeto indireto, porque adianta a alguém ou a algo. Está tranquila, não preciso de maiores crises psicológicas. É só devagarzinho que você consegue separar classe e função. 2. O vocábulo que, no trecho, cartão de crédito que ele me deu, é pronome relativo em função de objeto direto do verbo dar. Vamos separar. Toda análise começa com o verbo. Então, olha só. Então, aqui o verbo dar. Ele me deu. Ele me deu o quê? Cartão de crédito. Então, esse cartão de crédito aqui é o objeto direto do verbo dar. Só que, lembra quando eu falei lá naquele caso da Francisca, que para não ficar repetindo Francisca, eu uso um pronome? A mesma coisa aqui. Então, para falar o cartão de crédito e ele me deu o cartão de crédito, esse pronome que está retomando isso daqui. Esse cartão de crédito aqui dentro, ó, funciona como o quê? Se o pronome ele resgata essa ideia, eu tenho que botar agora cartão de crédito aqui. Nesse limite, ali nas barras, ele deu. Ele é o sujeito. Ele deu o quê? O cartão de crédito, que agora é que eu voltei com ele. Então, esse cartão de crédito, função de objeto direto, que está aqui. Ó, bonitinho. Ele deu o quê? O cartão. A quem? A mim. Então, verbo dar com a dupla transitividade. Logo, a número 2, vou botar aqui, ó, para não ficar rabiscando muito para lá. Deixa eu trocar até esse aqui de lado. Ó, a 1 tá maneira, a 2 tá show de bola, só falta a 3. Os vocábulos gordinho e simpático no 6º parágrafo são adjetivos em função de predicativo do sujeito. Eu teria que voltar lá no 6º parágrafo, não vou voltar não, eu decorei até a frase aqui. A frase, ó, em que aparecem esses dois, a frase é a seguinte. Lá no 6º parágrafo, dá uma olhadinha na prova, vê como é que é isso. Está escrito lá, logo no início. O dentista é uma bela pessoa. Tá? Eu vou botar esse uma bela pessoa que não tem nada a ver aqui, não atrapalha. O dentista é uma bela pessoa. E aí vem isso, ó. Gordinho e simpático.
E agora começa a análise. Gordinho e simpático. Olha para mim. Qual é o verbo? Verbo ser. E o que esse verbo ser está fazendo aqui? Ele está servindo de ponte entre dentista e duas características dessa pessoa. Então, esse verbo aqui é um verbo relacional, é um verbo de ligação, porque ele liga um sujeito, dentista, a duas características do sujeito que não estão aqui dentro, estão lá no predicado. Então, quem é gordinho? O dentista. Quem é simpático? O dentista. Então, esses dois são chamados, esses adjetivos, classe. Na análise sintática aqui, se refere a dentista. Eu digo que eles são predicativos. De quem? Do Márcio? Não, do dentista. Ai de você de chamar de gordinho. Simpático, eu já passei desse estágio, tá? Se você quiser, eu ainda te dou essa gorjeta. Então, é predicativo do sujeito. Porque aqui o sujeito é simples, núcleo dentista, o adjunto adnominal. Então, ó, peguei a frase lá do texto, que de texto nada aqui pra gente é a mesma coisa, e fiz uma análise deslocada. Difícil. Matéria lá da sexta série, que a gente fica cornetando no teu ouvido lá na sala de aula. Tá? Aí. Nada demais. Verbo de ligação, predicado nominal, duas características do sujeito. De graça, né? Quem errou, errou porque quis. Só por isso. Se depender de mim, a cola estava na prova. Show? Já copiou? Desenhou, rabiscou aí na prova? Rabisca. Para até a gravação. Que eu não vou ficar aqui parado que eu tenho problema. Eu sou mais ativo, tá? Para, copia, eu espero. Esperou, né? Agora vamos seguindo para número 6. Número 6. Aliás, a prova de inglês é uma graça, hein? Quem escolheu inglês se deu bem. Se deu bem, só saber inglês. Eu preciso saber inglês. Ficou lá aquele texto, negócio das baleias, que coisa chata. Quem escolheu espanhol se deu menos mal, tá? Mas isso daí deixa para outro. O português já tá uma desgraça, entendeu? Não para vocês. Mas pelo que eu vi lá no dia da prova, foi um show. Questão número 5, já foi, faltou passar. Número 6 agora. E nada me faltou a não ser o tédio. Essa questão foi a mais interessante que eu achei na prova toda. Ela mudou um pouquinho o naipe gramatical. Ela está mais no plano semântico discursivo. E vamos analisar. Estava lá no edital, caía a parte de discurso pragmática, então vamos analisar isso daqui. E nada me faltou a não ser o tédio. Assinale a alternativa que não expressa o mesmo sentido do período. Quando eu falo a não ser o tédio, esse a não ser tem um caráter que eu chamo caráter exclusivo. Ou seja, exclusão. Tirando o tédio, nada me faltou. Ou seja, eu estou excluindo o tédio de uma listagem. Nada me faltou. Tirando isso. Você vai reparar que em 3 dessas opções eu mantenho a ideia de exclusivo e só uma que dá a ideia de inclusão, o oposto. Vejamos, na letra A. E nada me faltou, exceto o tédio. Explicando exclusivo, essa tá de graça, né? Então, ó, exceto o tédio, se é exceção, tá fora. Se tá fora é exclusão. A letra A não pode ser. Letra B. E nada me faltou. Mesmo tédio. Peraí, quando eu falo mesmo tédio, eu estou excluindo ou estou trazendo? Claro que eu estou trazendo. Se eu estou trazendo, mesmo tédio tem caráter inclusivo. Se eu falar assim, ó, pô, mesmo você aí em casa consegue resolver isso daqui tranquilamente. Ou seja, eu estou trazendo você para a resolução, não estou te excluindo da situação. Então, qual é que não expressa o mesmo sentido? Agora ficou de graça. Que é a letra B. Você repara aqui, ó, salvo é exceção, exclusive é sacanagem, né? Não vou falar mais nada. É de graça. É só ir para a interpretação. É só fazer um pouquinho de esforço, sem com calma, nada demais, e a gente resolve. A questão mais interessante aí do conjunto de tédio da prova de português. Número
7. Oxi. Ai, como a gente resolve uma prova tão rápido. Mas tem que resolver certo, né? Esse é o princípio da vida. Número 7, assinale afirmativo em que não haja figura de linguagem nenhuma, linguagem figurada, conotação. E aqui é até fácil, se vê que teve gente que ficou rodando e não saiu. Tem gente até que deixou em branco. Letra A. Um sol de verão invade o barraco. Aí falou, professor, essa letra A não tem uma personificação, não tem uma prosopopeia, porque quem invade é bandido, professor. É ser humano, professor. O sol não invade, sai chutando, batendo. Não. Se você olhar, o que significa invadir? Significa, sentido 1, entrar com força, forçadamente, ou espalhar, tomar conta de algum lugar. Então, esse verbo invadir aqui não está em nenhum sentido figurado. Está dentro da denotação. Pode abrir qualquer dicionário. Não é a questão de ser o sol, ou o bandido, ou alguém, a polícia invadiu, que vai determinar se é personificação ou não. Esse sentido aqui não é metafórico, não é figurado. É um sentido real. Logo, não existe linguagem figurada na letra A. Ou no seu caderno de prova, qualquer uma outra letra, mas que tem que ser essa sentença aqui. Com isso, B, C e D apresentam linguagem figurada. Vamos lá? Só vou explicar rapidamente, sem muita técnica. Letra B, cuspindo glóbulos pelos caminhos empoeirados. Isso daí é uma frasezinha lá do texto, tá? Esses glóbulos aqui é o sangue. Então, isso daqui é classificado por muitos autores como metonímia. Ele não fala do sangue, mas fala de uma parte da composição. Os glóbulos fazem parte, né, de uma composição maior e formam o sangue, ou seja, é a parte chamada parte pelo todo. É uma parte do sangue, mas ele fala cuspia sangue pelos caminhos. E sim, glóbulos, um pedacinho, mas está representando a ideia de sangue. Então aqui existe metonímia na B. Na C, a dor de dentes retorna feroz. Como é que a dor é feroz? Feroz a gente pensa em quê? Em animal, em bicho selvagem. Então aqui tem figuratividade? Óbvio que tem. Nenhuma dor pode ser feroz, a não ser o animal, dentro da denotação. E na D, sofrer é tragar a vida a grandes goles. Ou depressão, ou tédio, ou metáfora para quem está quase morrendo, mas não tem coragem de se tacar da ponte. Entendeu? Então aqui também tem uma figuratividade. Belezinha? Nada demais? Tem certeza? Só quero ver teu resultado. Eu tô com a lista ali, ó. Eu tenho o nome de todo mundo, eu quero ver se você vai estar lá na classificação. Se não tiver, ano que vem a gente se encontra. E eu vou aparecer lá para perturbar a tua vida. Eu vou falar, lembra que tu errou? Vamos acertar agora, pelo amor de Deus. Mas tu não errou, tu não vai dar esse mole para mim. Se der esse mole, tu vai se arrepender. Show 7. Número 8. Enumere a característica simbolista mais evidente nos seguintes fragmentos. Bom, agora a gente dá uma parada para pensar. A questão número 8 e a 9 versam sobre literatura brasileira. É claro que tem até uma passagem aqui, ó, do nosso amigo Eugênio de Castro, tá? Que não é da literatura brasileira, é lá da portuguesa. Mas tanto faz, é uma porcaria. A ideia da literatura está aqui. Primeiro detalhe, preciso de filosofia, como eu já falei lá no início do vídeo? Não. Se você analisar o que está acontecendo aqui com as características na sequência da prova, é só você perceber os traços simbolistas. Poxa, os principais manuais de literatura brasileira falam exatamente isso. Tá? Então, professor, o que é Messi, o que é esmaece, o que é absorto? Olha as opções aí no teu caderninho, olha aí. A gente vai analisar bonitinho. Então, a primeira é a seguinte. Esmaece na messe o rumor da quermesse. Ficou uma sonoridade maneira, né? Só nessa primeira leitura. Esmaece na messe o rumor da quermesse. Teu professor falou lá na aula de literatura. O quê?
que no simbolismo há uma sonoridade muito evidente. Várias vezes, aquele poema lá dos violões, lá das vozes, violões. Então, a repetição de sons consonantais ou de sons vocálicos, né, a aliteração e a assonância são muito frequentes no simbolismo. E aqui a gente já tem essa questão melódica. Então, vamos caminhar um pouquinho. Qual dessas opções aparece a ideia de melodia? Aqui, a última. Então, das 4 parênteses aí no teu caderno, um deles está escrito prioriza a musicalidade. Qual que já tem uma ideia de música bem evidente logo de cara no primeiro verso? Então, a gente já vai dizer, ó, que o número 1 está aqui. A questão é tão ridícula. Olha as opções. Qual que tem o número 1 como última, filho? O que eu fiz de literatura? O que eu fiz de simbolismo? E tem gente que erra. Eu não sei como, cara. Tomou alguma coisa, consumiu algum... Não é possível. Mas vamos voltar? Vamos voltar. Só para fechar, que o nosso objetivo aqui é falar de tudo que te causou certo trauma na infância. Na infância não, isso daqui é adolescência. Voltando, ó. Vou apagar aqui até com o dedinho. Mais uma. Para as estrelas de cristais gelados, as ânsias e os desejos vão subindo, galgando. É alguém que está saindo daqui da Terra, do plano, e querendo atingir o espaço, o sideral, como se fosse chegar aos astros. É a visão de cosmos que alguns desejam nesse momento. Então tem uma visão em que a pessoa sai desse plano e atinge um plano cósmico, um plano astral. Onde está isso? Segundo, aqui embaixo, ó. Desejo de transcendência e integração cósmica. Ou seja, você sai do mundo físico para atingir uma outra viagem. Você vai para um outro plano. Vai viajar, literalmente é viajar, quase que na maionese. Tá? Mas é isso daqui. Então a 2 seria o segundo. Olha como é que tá bonitinho aqui, ó. A 2 no segundo. Voltando, vamos para o terceiro. O ser que é ser e jamais vacila nas guerras imortais, entra sem susto, leva a... O ser que é ser. O ser que é ser. Aí você fica entra no seu cérebro, vai lá no fundo e descobre que psicanálise é essa, que psicologia é essa do ser que é ser. Freud. É Freud isso. Só pode ser Freud. Onde que está Freud? Onde? Aqui, ó. Interesse pelas zonas profundas da mente, ou seja, um ser que é um ser, então eu tenho que viajar no meu interior para saber que eu sou matéria enquanto unidade, e você fica naquilo dali. Vamos lá. Olha o gabarito. Cadê o ser que é ser? Era um... Ih, já nem sei onde está. É a 3. Tá ridículo, né? Chega. E a outra, misticismo e religiosidade. Epa, misticismo e religiosidade, tá? Aqui, ó, quando Ismar enlouqueceu, pôs-se na torre, religioso, viu uma lua no céu, foi-se embora. E aí por aí vai. Galera, é tranquilo. Simbolismo, nada eu pude aproveitar muito aqui. Se bem que logo na primeira a musicalidade já ficou evidente. É questão decoreba, medíocre. Medíocre. Tanto é que muitos acham a banca medíocre. Por isso. Não tem nada, nenhum pensamento literário, artístico, para a gente interpretar aqui. Vamos para a última questão de literatura, que é a 9, porém não a última da prova. Na questão 9, a banca está falando aí sobre o modernismo, sobre as fases do modernismo. Nossa, não tem nem interpretação. Seria mais ou menos aquela decoreba lá do manual, do livro. Né, falando que o modernismo é dividido em 3 fases. A primeira, a galera de 22, a galera de 30, de 45. E o que se passa nisso daí? Então vamos às opções. Essa daí era mais técnica. A poesia da segunda geração foi essencialmente uma poesia de questionamento da existência humana, do sentimento de estar no mundo, da inquietação social, religiosa,
filosófica, amorosa. Isso aqui está errado no texto. Lá ele botou no masculino, nem fez a concordância, está errado. Eu já consertei aqui para você, tá? Tá certo? Tá. A galera da segunda geração, ou seja, a poesia, porque a segunda geração teve prosa e poesia. O lado da poesia teve realmente isso daqui. Basicamente com, aqui ó, o estar no mundo. Sabe qual foi o autor que falou muito disso? O Murilo Mendes. Tá? Então, Murilo Mendes, ele tinha uma preocupação de quem sou eu, estar no mundo, que mundo é esse? Tinha uma visão social, qual é esse papel humano, religiosa, amorosa, tem a vertente amorosa, lírica também, tá? Muitos autores fizeram isso, ok? Tranquilo? Nada demais, né? Nada demais. Então, a letra A tá certinha. Letra B. A primeira geração tem uma postura negadora, destrutiva de todo o academicismo. Vou traduzir isso. A primeira geração, aquela galera lá de 22, queria causar, queria quebrar com toda aquela tradição clássica, porque antes dele tinha o parnasianismo, o realismo, o naturalismo, aquela corrente científica, o parnasianismo, os versos todos dentro da métrica, palavras rebuscadas. A galera do modernismo chega e fala, oh, acabou, parou, parou. Vamos fazer diferente. Eu não quero falar difícil, não é ele ali da aristocracia, da alta sociedade. Não, eu quero escrever para o povo, para todo mundo aqui, ó, lá na Central do Brasil, quero que a galera leia. Então, eu vou botar estrutura sintática com inversão? Prejudica, dificulta, vamos facilitar, vamos botar sujeito, verbo, complemento, palavra fácil, vamos usar estrutura, linguagem formal, aquele poema do pronominais, né? Me deu um cigarro, isso é tudo linguagem do dia a dia, então faz sentido, é uma postura destrutiva, eles querem destruir com aquela coisa pesada, carregada, moldada, e querem botar uma coisa nova, nova no sentido de inovadora, pela primeira vez eu vou usar a linguagem do povo, uma linguagem tranquila, para me expressar. Essa é a quebra com esse modelo acadêmico, modelo, digamos, clássico, tá? Científico, da bela escrita. Vamos acabar com esse padrão, com essa receita muito cravada, ok? Então a 2 também não tem crise nenhuma. A 2 não, desculpa, letra B. Letra C. Os poetas da terceira geração são chamados poetas de cosmovisão. Não sei quem inventou isso. Não tem nada de cosmovisão. Cosmovisão lembra um pouquinho o que é cosmovisão. É você sentir o mundo. Tá? Então essa cosmovisão é uma visão cósmica, ampla do mundo como um todo. Cosmovisão não tem nada a ver com essa galera da terceira. A galera da terceira, de 45 em diante, eles queriam fazer o que está exatamente aqui. Trabalhar a arte da palavra, a questão artística. Eles não querem sentir o mundo, eles querem sentir a arte, modificar essa arte, trabalhar um pouco a estrutura, trabalhar a produção poética, né, tanto na poesia quanto na prosa, a produção artística que estava no detalhe nesse primeiro momento. É claro que eu estou generalizando. Vários autores, durante a passagem de 45 até essa nova geração, muitas coisas mudaram. Eles deram uma recriação artística bem bacana. Mas dizer que essa mesma galera de 45, que é a terceira geração, é cosmovisão, pelo amor de Deus, surtou. Foi pro cosmos, viajou. Porque não tem nada disso aqui. A aguda percepção do tempo em que vivem e da necessidade de transformar o tempo. Não, eles transformam a composição e não o tempo. O tempo está ali, o tempo faz parte, mas não é o foco nessa terceira geração, beleza? Logo o gabarito, qual é a errada que não tem nada a ver? É esta aqui. Surtou, beleza? Isso já era uma cola para esta e uma cola daquela ideia de simbolismo que eu falei há pouco. Acabou a literatura. Só sobra a última questão, a número 10. E a 10 é uma questão de gramática, regência verbal. E essa regência verbal, para você ver, a banca deu um mole. Ó para cá.
Cara, Jesus, é não prestar atenção na vida. Olha o que a banca fez. Obedecendo as normas gramaticais referentes à regência verbal, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha contínua no texto. Desculpa. Eu botei aqui, ó. Esses eram os trechos que tinham uma linha, tinha uma lacuna no texto. Eu botei aqui, já tirei de lá, pra gente brincar. Problema social, problema nas ruas, problema na Central do Brasil, problema no Mercadão de Madureira, problema aí, na rua de trás do seu lar. Ou se você não mora em lar, mora num condomínio fechado, saiu do condomínio, tem esse problema na rua. Qual é o problema? Quem vai, vai. O povo na rua cospe assim, ó. Ah, eu fui pra. E eu fui pro dentista, eu fui pra Madureira, eu fui pra Barra, eu fui pra Europa. Quem fala eu fui pra Europa, não foi pra Europa, tá? Foi ali pra Paris, em Bom Sucesso, ali na Avenida Paris. Mas pelas normas de regência, o verbo ir, ele indica deslocamento, verbo de movimento, a preposição adequada é a. Quem vai, vai a algum lugar. No caso aqui, dentista é o consultório. Então, dentista aqui, numa representação substituindo, ideia de lugar, dentista é masculino. Quem vai, vai a, preposição do ir, mais dentista masculino. A mais o, ao dentista. Tem essa opção? Aí. A mais próxima é essa letra B. Será que eu posso botar essa letra B ali? Pode, pô. Aqui, ó. Preciso ir a algum lugar. Epa, não cai não. Que lugar é esse? Eu posso ter um dentista específico ou um dentista genérico, artigo indefinido. Eu preciso ir a um dentista qualquer, preciso ir a um médico especializado em coração, por exemplo. O A é o obrigatório daqui. Olha o que ele botou logo na letra A. Para um. Por quê? Na letra A, a banca já queria pegar esse erro, essa inadequação, digamos assim, que acontece na rua. Aqui fora. Ali, do outro lado ali. Tá? Mas você, de olho, sai da letra A. Quer ver um mole que a banca deu? Da mesma maneira que ela tentou te pegar na letra A, ela deu mole. Por quê? Isso daqui é um fragmento. Se eu não me engano, está no 5º parágrafo. Eu não sei se é no 5º ou não sei. No parágrafo seguinte do texto, aparece exatamente essa estrutura. Ir ao dentista. Ir a um. Logo depois. Eu acho que estava no 5º parágrafo. No 5º parágrafo tem a lacuna. Se você continua a leitura do texto, você vai ver essa mesma estrutura com A, eu acho que na primeira linha do 6º parágrafo. Ou seja, a banca nem notou que no próprio texto onde ela faz a pergunta, ela te dá a cola 7 linhas abaixo. Isso não pode acontecer. Tá? A gente tem que preparar uma prova de modo que uma questão não seja ponto de âncora para outra. A gente tem que isolar. Só que a banca, ó, nem botou e abaixo no próprio texto já tinha cola. Vamos às outras? Desço cidade com propósito. O verbo descer aqui também é movimento. Se é movimento, a preposição ideal é a. Então, a de descer. E tem um outro a de cidade. Artigo masculino. Sons idênticos. O que ocorre? Fusão. Ocorre a chamada crase. E a crase vai ocorrer assim, ó. Desço a cidade com propósito, blá, blá, blá. E para terminar a palhaçada, que isso é palhaçada, gente, isso não é questão de graça, não é questão decente. Meu tio, vocativo, esqueci-me. O verbo esquecer, olha que bacana, ele tem 2 possibilidades estruturais regenciais. Eu posso o esquecer e o lembrar, isso serve para os 2. Eu posso falar o seguinte, ó, quem esquece, né? Esquecer, eu posso falar, eu esqueci a caneta. Quem esquece, esquece alguma coisa. Ou
existe uma outra possibilidade para indicar a mesma coisa. Esquecer-se. Porém, se você usa o pronome ser, naturalmente o que vem na sequência é a preposição de. Obrigatoriamente, os dois unidos. Aqui ele falou, esqueci-me. Eu me esqueci, tu te esqueceste, ele se esqueceu, nós nos esquecemos. Então, se usou o pronome, o que faltou? A preposição. No caso aqui, esqueci-me de algo. No nosso exemplinho aqui, ficaria de mais o A de caneta, ficaria de mais a esquecer-se da caneta. Então, repara, se você usa o pronome, tem que usar a preposição, ou então você não usa nada. Fica quietinho, quem esquece, esquece a caneta. Poderia falar, lembrei. Lembrei o número do telefone, ou lembrei-me do número do telefone. Ou nada, ou os dois. Aqui, cobrou a segunda. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Prova que dá para resolver aí, eu acho que em meia hora, com toda a calma. Em meia hora, eu acho que você detonava essas 10 aí, sem ter sequer que ler o texto. Beleza? Bom, espero ter ajudado os senhores, as senhoras, senhoritas, a entender um pouquinho melhor como é que foi a elaboração da prova. Espero também que você tenha acertado muita coisa. Beleza? Porque está lá no topo, tem que errar pouco. Se você errou uma, beleza, você acertou tudo, não tem nem graça. Eu também acertei, entendeu? Mas vamos ver o resultado. Então, um forte abraço, beijo no coração, fiquem todos com o Papai do Céu e até o nosso próximo encontro aqui, nosso bate-papo. Valeu, tchau, tchau.